um tema de fundamental importância. Pode soltar. Já estava solto. Eu falei no domingo à noite, e como a minha esposa vai ministrar à noite, dei uma chance para ela, e vou dar uma oportunidade. E nós combinamos, a gente está falando essa manhã, da importância da obediência. Diga assim, a obediência é a obediência que nos leva a uma unção diferenciada. Eu estava fora, viajando, eu e a Lu, tiramos uns dias para descansar, e assistindo todos os cultos, e imaginando fora de estar aqui. Lidar com as coisas espirituais, você precisa se tornar uma pessoa espiritual. O apóstolo Paulo ensina sobre isso claramente. Ele diz que o homem natural, ele lida com as coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele só consegue lidar com as coisas espirituais se ele for um homem espiritual. E diante disso, como se tornar um homem espiritual? Nós temos vários textos, vários exemplos. Mas eu quero usar especificamente 3 relacionados a Davi, mas tem um especificamente lá em Atos 13, 22, que diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. Deus coloca e Deus remove. A respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Deus tem coração? Tem. Fará tudo que for da minha vontade. Deus tem vontade? Tem. Então, um coração que faz a vontade de Deus, esse coração atrai o próprio Deus. E por que Deus removeu um? Porque não estava com o coração segundo como Deus queria. Assim é, irmão. Agora, ele traz alguém que tem um coração segundo ao seu, para lhe fazer toda a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é fácil? Não. Qual é o maior oponente da vontade de Deus? Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Diga assim: o maior inimigo, adversário, para que eu faça a vontade de Deus, é a minha carne. Essa carne sua, irmão, ela abomina as coisas de Deus. Não vai nessa que a sua carne está deleitando de você estar aqui na igreja, de você estar estudando a Bíblia, de você estar em comunhão com o seu irmão. Não cai nessa não, irmão. Se você cair uma hora, ela vai te dar uma rasteira. Ela vai te dar um tombo que você nem vai saber como você caiu. Qual que é o exemplo que o senhor quer usar diretamente sobre esse primeiro texto? O que fez com Saul. Deus, o povo de Israel, clama a Deus por um rei. Deus ouve o clamor desse povo e diz: ok, vocês querem um rei, então eu darei um rei a vocês, segundo o desejo de vocês. Deus escolhe Saul, que estava à procura de algumas jumentas. Isso aqui é importante para nós líderes. Às vezes nós estamos perdidos a vagar por aí. Deus, pela sua graça e misericórdia, nos chama para o seu propósito, e depois nós ficamos arrogantes
soberbo, achando que a obra de Deus só acontece se nós estivermos. Isso é uma presunção muito grande. E Saul pegou esse caminho. Então, o Deus que havia colocado o removeu. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu aprendo muito, você nunca vai fazer a vontade de Deus de maneira aleatória. Diga assim: eu só conseguirei fazer a vontade de Deus se houver uma unção. Eu preciso de uma unção. Diga para o seu irmão: você precisa de uma unção. Essa palavra é linda, né, meu? Oh, que palavra! Unção, unção. A nossa querida Dália acertou em cheia. Vamos dar um aplauso para a Dália. Cadê Dália? Fica de pé aí, Dália. Irmãos, ela conseguiu fazer 1.500 lâminas. 1.500 não é muito, né? Graças a Deus, irmão, eu ficava com a inveja da lâmina dos outros, a inveja. O Espírito Santo tocou nela e falou assim: você vai ter misericórdia, meu servo. Olha aí, irmão, coisa linda. A equipe que faz, que povo. É por isso que deu certo? Isso, sozinho você não faz nada, hein? Ali você está vendo as mãos amassar o quê? O que produz o azeite? Azeitona. Ei, irmãos, tem momentos que você está sendo esmagado, você está sendo pisoteado, e você não está entendendo que é para sair o azeite, o óleo que vai gerar unção na sua vida. Muitas vezes nós queremos sair disso, mas ouça, agora nós vamos seguir os passos que Deus proporcionou a este homem como um reconhecimento de que sobre a vida dele haveria uma unção. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 está escrito assim: tomou Samuel o chifre de azeite, do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A primeira unção que Davi recebeu foi onde? Onde? Na sua casa, no meio dos seus irmãos. 2 Samuel capítulo 2, verso 4. Está escrito assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. A segunda unção que Davi recebe é a unção dentro da sua tribo. Davi era da tribo de Judá, foi ungido através dos anciões da sua tribo. O verso 17 está escrito assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Por esses dias, o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração essa necessidade de nós termos uma vida de unção. Você vai observar, com relação ao uso do óleo, no Antigo Testamento, tinha uma importância muito grande. Os hebreus, eles sabiam que a unção do óleo representava uma separação, uma capacitação. A ideia é que este óleo, quando era os sacerdotes, os profetas que recebiam, os juízes, eles recebiam essa unção para um sinal de capacitação para aquilo que Deus chamou. Obreiros do Senhor, servos do Senhor, você que deseja fazer qualquer coisa na obra de Deus, você precisa buscar a unção. A unção, ela te capacita. A unção, ela te dá autoridade. A unção te dá discernimento. A unção te dá a inteligência que você precisa. Você precisa de unção. Eu preciso de unção. A unção nos revela o coração de Deus. Lembra do texto que eu li em Atos 13, 22?
É essa unção que eu preciso, é essa unção que você precisa. Davi fora ungido 3 vezes, irmãos. Quantas vezes que Davi foi ungido? 3 vezes. Em Atos 10, 38, nos ensina que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Em Isaías 61, de 1 ao 3, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Imagine Jesus ter que fazer tudo isso sem unção. Ontem achei bem bacana. Nós fomos fazer um evangelismo. A foto está aí? Põe a foto aí. Que momento extraordinário, irmãos. E eu sonho um dia toda a igreja sair. Qual que é o nome daquele parque lá? Do evangelismo? Leonídio Ramos, no Goiânia 2. Irmãos, que parque lindo. Quem conhece lá? Quem já foi lá? Se você não conhece, passa lá. Que coisa maravilhosa. Dezenas de famílias ali fazendo piquenique. Que coisa extraordinária. E os jovens escolheram este lugar para fazer esse evangelismo. E um jovem me chamou muita atenção. É um filho do irmão, ele não está aqui. Várias famílias reunidas em grupos diferentes. Encontramos 2 grupos de família cristã, oramos com ele. E ele chegava diante dessas pessoas, o abordava com tanto jeito, com tanta habilidade. E ele falava daquele amor de Jesus com tanta naturalidade. E eu nunca tinha visto esse menino, porque ele está chegando, falar desse jeito. Eu olhava para ele e falei assim, gente, até eu estava sendo evangelizado por ele. O Mateus. Chegou um momento que tinha uma família também cristã, que estava comemorando o aniversário da sua filha. E eles viram os meninos tocando, cantando, e disseram assim, o pai da criança falou assim, eu gostaria de convidar vocês, venha cantar parabéns para minha filha. Eu falei assim, que coisa espetacular. Eu pergunto para vocês o que é isso. É uma unção que envolve, é uma unção que move, é uma unção que toca. Tinha outras pessoas ali fazendo aquilo. Mas o que levou aquele pai para convidar aqueles meninos para introduzir a algo muito particular, muito pessoal, é a unção. Deus disse, eu quero Davi, e eu vou derramar do meu óleo sobre a sua vida. Eu não sei como você está vivendo, mas busque a unção de Deus sobre a sua vida. Busca a unção de Deus para o seu casamento. Busca a unção de Deus para a sua casa. Busca a unção de Deus para a sua empresa. Busca a unção de Deus. A unção de Deus, ela é capacitadora. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para isto, para aquilo outro, para libertar, para gerar alegria, aonde há tristeza. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Nós queremos enquadrar Deus. Nós queremos governar Deus. Quem tem que ser governado pelo Espírito Santo sou eu e é você. O uso do óleo para o ungir no Antigo Testamento, ungir, tinha um significado da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler agora, lá em Isaías 61, de 1 ao 3. Coloca aí por gentileza. Eu quero mostrar para vocês uma realidade que poucos observamos. A primeira carta de João, verso 2, 27, presta atenção no que está escrito. Deixa isso entrar em você. Tem tesouro, tem pedras preciosas, tem pérolas que está dentro de você, dentro de mim, e nós não temos o discernimento espiritual para usar isso.
Lá em Atos 1, vou falar de outro agora, mas você coloca o que eu pedi anteriormente. Lá em Atos 1, 8 diz assim: e descerás sobre vós o Espírito Santo e receberás poder. E descerás sobre vós o Espírito Santo e receberás poder. Qual que é o gatilho do poder? O Espírito Santo descer sobre nós. Como que muitas vezes nós estamos ouvindo mensagem, ouvindo palavra, o Espírito Santo ministrando, nós saímos na segunda-feira para trabalhar, nós vivemos situações complicadas e nós não interagimos com esse poder. Eu contei, nós fomos fazer uma viagem e o diabo fica de olho em você, irmão. Aquilo que você admira, aquilo que você acha legal, se a sua mulher te falar pela manhã que te ama, que você é o cara, fica esperto. Até a meia-noite isso pode acabar. Irmão, você vai dizer, mas pela manhã eu estava cheio das moral. E aí, porque o diabo está à espreita. E a gente está ali naquele hotel bonito lá em Nova York. Oh meu Deus, me senti um príncipe em Nova York. A sua risada foi mais eloquente. E aí, irmãos, e a gente está no elevador. O elevador que do 19º andar vai para o primeiro, assim, um relâmpago. Eu falei assim, que é isso? Só em Nova York mesmo. E chegou um momento que eu desci e subia, né? Admirando o hotel. E daqui a pouco tinha 4 elevadores. E eu peguei um, desci. Na hora que eu vou apertar o botão para sair, a porta não quer deixar liberar o moreno. O príncipe ficou preso em Nova York. Eu falei assim, Satanás, você está de brincadeira comigo, isso é possível. E aí chegou um moreno, segurança forte, começou a tentar abrir a porta, não conseguia. E ele falando comigo em inglês, eu muito confortável, very good. Você está preocupado? Tranquilo, tranquilo. I'm fine, thank you. Aí eu peguei e falei assim, Satanás, vou contar até 3 e você vai tirar as suas mãos desse elevador. 1, 2, 3, sai daqui. Na hora o moreno foi e abriu a porta. Aí você fala assim, não, mas é coincidência. Não é. É porque eu sei o que está dentro de mim. Tem coisa que está dentro de você, que o Espírito Santo de Deus já colocou, e você não está entendendo isso. Quando você começar a entender isso, isso vai mudar. Isso vai mudar na sua história, isso vai mudar na sua vida, porque se trata de algo espiritual. Como nós aceitamos as coisas naturais? Nós somos muito passivos. E essa passividade muitas vezes gera problemas seríssimos nas nossas vidas. Porque tem a ver com as astutas ciladas do diabo. E nós não discernimos isso. Ouça isso aqui. A Bíblia diz que em 1 João 2, 27. Olha lá. 27, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em quem? Essa unção nós recebemos de quem? Quem é que pode nos dar unção? O Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração assim. Vamos ler de novo. Presta bem atenção no que você vai ler. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em... Ninguém joga a cadeira para o alto. Ninguém joga a cadeira para o alto. Aponta o dedo para o seu irmão e diz para ele, tem uma unção aí dentro de você. Tem uma unção que foi dada. Tem uma unção. Cleito, presta atenção aqui. Deus tem te honrado, cara. Deus tem te abençoado. E o seu problema sempre tem sido com o funcionário. Você vai unçar dessa unção que está dentro de você.
Você vai levantar as mãos dentro daquela empresa. Você vai falar assim: a partir de hoje, eu não quero ter mais problema com funcionário aqui. Espírito Santo de Deus, traga os funcionários que o Senhor tem para a minha empresa. Porque o Senhor não me deu uma empresa para passar raiva com funcionário. Aí quando você dá essa ordem no reino espiritual, o Espírito Santo se encarrega de dizer assim: assim como ele usou da autoridade que eu mesmo dei, o Espírito Santo de Deus vai lá e seleciona as pessoas para a empresa dele. Eu lembro, irmãos, que eu estava aí paquerando uma menina aí, um pessoal. Eu era brotinho demais. Eu estava com 22 anos, chegando na igreja. E todo mundo me cortejando, porque eu era o único moreno da área. Só loira tinha 3, irmão. Tinha 3. E tinha uma que estava mais próxima, que a gente pegava o ônibus junto. E aí a pastora Luciane caiu na área e tal. E tudo amiga. E aí ela percebeu que o negócio estava ficando ruim para ela. Começou a orar mais, e era crente, irmão. E aí o que diferenciava a pastora Luciane, que as canelinhas das outras, tudo você via, mas a dela você não conseguia ver. E eu comecei a namorar uma menina, irmão. E eu não conhecia a menina. E ali, alegre com a menina e tal. Aí eu fui visitar a mãe da menina. Rapaz, mas essa namorada deu um salavanco dessa mãe, que eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu fui falar com ela, falei assim: que é isso? Você agiu assim com a sua mãe? Ela disse assim para mim: e daí, vai bater? Eu falei assim: eu tô fora. E aí eu tinha ainda tentado segurar as barras. Aí um amigo, um irmão meu, eu fui levar ele na igreja para conhecer, e eu apresentei a menina para ele. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ele bateu lá na minha porta, no meu quarto, que eu morava num quarto de aluguel dele. Ele disse assim: meu irmão do céu, eu vou orar com você. Aquela menina não é para você, não. Eu falei assim: é mesmo, irmão? É. Mas ele falou algo interessante para mim. Ele disse assim: eu vou orar para Deus escolher um a dedo para você. Eu falei assim: a dedo? É, a dedo. E ele fez a oração dentro da loja dele. Ali começou a definir a mulher que eu iria me casar. Como a pastora Luciane, cheia do Espírito Santo, escolheu ela para casar comigo. Sem réplica. Porque é assim, irmãos. Porque essa unção que estava sobre Davi é para um propósito. E qual era o propósito? O propósito que Deus havia estabelecido para Davi nessa terra. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. Você precisa da unção dele para discernir qual que é esse propósito. Você não está aqui só para ganhar dinheiro. Você não está aqui só para constituir uma família. Você está aqui para cumprir um desígnio, um propósito, uma vontade de Deus. Irmãos, imagine você viver na terra 80, 90, 100 anos, ficar aqui rico, poderoso, conquistar tudo. Você vai para o céu sem nada. Se for para o céu também, né? Aí você vai comparecer diante do Senhor, e você vai prestar conta dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos dessa terra. Você não fez nada para o Senhor. Pastor, eu vou ser salvo? Vai, mas não vai ter galardão nenhum. Vai ser como alguém que consegue escapar de um grande incêndio e não leva nada. Nada. Se você vê a multidão de pessoas naquele parque, se divertindo, alegre, com a família, ótimo, bacana. Mas onde eles vão passar a sua eternidade? Se tem coisas boas na terra que nós imaginamos, imagine no céu. Imagine no céu. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o servem. Você não tem noção do que te espera. É coisa poderosa demais. É coisa grandiosa demais. É tudo diferente dessa terra.
Não é pão com manteiga, leite com café, não é não. É algo tremendo. Que a tua eternidade, irmãos, será gloriosa em Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando no primeiro texto, lá em 1 Samuel, diz que ele recebe o óleo, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Sabe por que muitas vezes nós não queremos nos interessar pela vontade do Espírito Santo? É porque nós passamos a não ter vontade própria. Nós queremos a nossa vontade e nós desprezamos a vontade de Deus. Nós queremos fazer aquilo que está na nossa mente e não aquilo que Deus quer, não aquilo para que Deus nos criou. Essa unção veio sobre a vida de Davi e fez toda a diferença. Agora, eu pergunto para você, o que essa unção poderia acrescentar na minha ou na sua vida? Eu quero falar com vocês de uma maneira mais didática. O que significa ser didático? É algo que nos ensine. É algo que possa nos instruir. É algo que nos leve a fazer algo com constância sobre as nossas vidas. Às vezes as igrejas estão cheias, estão lotadas, mas muitas vezes nós não interagimos com aquilo que Deus quer nos dirigir, nos conduzir. Diante disso, nós podemos aprender com Davi. A Bíblia diz que logo que Davi recebeu a unção, os filisteus ficaram sabendo disso. E eles desceram para prender Davi. O diabo não quer que você tenha unção. O diabo não quer que você seja um instrumento de Deus sobre essa terra. Porque muitas coisas, onde você estiver, vai mudar. Vai mudar. Porque você será um agente de Deus naquele lugar. Eu lembro que um dia nós fomos disputar uma decisão lá em Belém, e eu tinha um treinador que era espírita, e quando eu o conheci ali no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, e constantemente eu ia pegar minha chuteira, eu ia pegar meu uniforme, estava cheio de sal grosso, porque ele era um espírita e acreditava nisso. Nada contra a fé dele, mas eu chamei o roupeiro e disse: olha, eu não gostaria que colocasse sal grosso nas minhas roupas, na minha chuteira, porque eu não acredito nisso. Ele disse: então fala com o professor que mandou. Eu cheguei e falei assim: professor, eu gostaria de pedir o senhor para pedir o roupeiro para não colocar sal grosso no meu material. O senhor sabe que eu sou cristão e tal. Cortou, não colocou mais. E aí depois desse clube que nós estávamos em Santa Bárbara do Oeste, ele foi convidado para dirigir o Sampaio Correia, lá no Maranhão. Ele me levou. Só dele me levar eu achei que foi legal, porque ele não se contrariou com aquilo que eu tinha pedido para ele não fazer no outro time, porque ele continuava sendo espírita. E nós começamos a ter uma sucessão, um sucesso ali no Sampaio Correia, que nos levou ao título de 96. E mais uma vez ali eu me deparei com a situação que nós entramos na fase do mata-mata, e nós jogamos em casa, íamos jogar na casa do adversário. Só que o time que ganha em casa vai jogar na casa do adversário, vai com bom resultado. Só que esse time que veio jogar com a gente, eles que tiveram bom resultado. Então nós fomos jogar na casa deles, um campo ruim, horrível. Quando nós chegamos ali, eu me deparei com toda a dificuldade daquele ambiente. Eu disse: meu Deus, campo ruim, situação complicada, e tinha dado uma desinteria em alguns jogadores, inclusive em mim, uma dor de barriga muito forte. E nós fomos para um ginásio fazer um treinamento. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Não, eu fiz uma oração, falei assim: Senhor,
deixa a gente passar de fase aqui amanhã, isso é tão importante para nós. E fiz essa oração. E falei assim: Senhor, se o Senhor nos permitir isso, eu vou pregar para o meu treinador. Beleza, isso ficou entre eu e Deus. Quando chega na hora do jogo, no domingo, que eu entro no vestiário, tinha 7 velas vermelhas desse tamanho acesa, debaixo dos bancos. Na hora que eu olho para aquilo, me deu um receio, me deu um princípio de medo. Parecia que aquilo ali estava gerando uma autoridade sobre a minha vida. Mas eu disse: Senhor, mesmo assim, eu vou falar para ele que o Senhor é Deus neste lugar. Fomos para o jogo, ganhamos o jogo. Na hora que nós entramos no ônibus, eu chamei ele no canto e comecei a pregar para ele. Eu disse: professor, eu vi lá que o senhor acendeu aquelas velas. Perguntei para ele qual que era o motivo. Ele disse: é porque eu sempre acendia velas brancas, mas um amigo meu me ligou. Sempre tem que ter um evangelista, né? Um amigo meu me ligou e disse que eu tinha que acender velas vermelhas. Eu disse: assim como esse amigo disse para o Senhor, eu estou aqui como servo do Senhor para dizer que só o Senhor Jesus salva. Foi Ele que nos deu essa vitória. Eu orei, eu pedi a Deus, eu falei com Ele, e Ele nos deu essa conquista. O que é isso? A unção de Deus, a autoridade de Deus. Porque muitas vezes o diabo quer intimidar vocês. O diabo tentou me intimidar naquele dia, mas eu disse: Senhor, Tu és Deus neste lugar. Quando nós estávamos hospedados em um hotel, que a gente ia para as quartas e finais, eu estava dentro do quarto, o Espírito Santo de Deus falou comigo: desce, vai lá e faz um desafio para o presidente. Um homem de quase 2 metros de altura. Eu desci e fui lá e falei assim: presidente, se nós somos campeões, o Senhor, estiquei as mãos. Eu falei assim: o Senhor está sendo o primeiro a ser convidado para o culto de ações de graça. Ele se levantou, pegou na minha mão e falou: Luiz, está feito. O que aconteceu, irmãos? Nós fomos campeões invicto, sem perder um jogo. Reuni toda a comissão técnica, chamei o presidente, chamei o treinador, que era espírita, e falei assim: tal dia, em tal lugar, nós vamos dar um culto de ações de graça. Apareceu todo mundo. Eu tenho a foto deste dia. Quando Davi recebeu a unção diante dos seus irmãos, diante dos anciões de Judá, diante dos anciões de Judá e de Jerusalém, eles estavam dizendo: nós queremos que você governe sobre nós. Nós queremos que você governe a nação. Tem lugares que é seu. Tem lugares que Deus já preparou para você, mas sem unção você não pode ocupar este lugar, porque senão você não vai fazer diferença. Se Deus removeu Saul para colocar Davi, qual que era a diferença? A unção. A unção. A unção. É a unção que faz diferença na sua vida. Quando você entender isso, quando você internalizar isso, as coisas da sua vida vão mudar. Vai mudar, precisa mudar. A igreja do Senhor Jesus está envolvida debaixo de uma unção liberada pelo Espírito Santo de Deus na terra. Depois da salvação não existe, não há privilégio mais glorioso e maravilhoso do que ser a morada do Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. Ele está aí dentro. Feche os seus olhos, põe a sua mão. Sinta a presença dele. Sinta. Sinta a presença dele aí dentro de você. A promessa é que ele está aí. Você é morada. Onde você for, ele vai contigo. Ele tem a instrução que você precisa. Ele tem a sabedoria que você precisa. O Espírito de Deus sopra neste lugar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Ele quer falar contigo nessa manhã.
Ele sabe como você está. Ele tem direção para esse imbróglio que você está vivendo. Ele pode curar, Ele pode prolongar seus anos de vida aqui na terra. Ele está aqui. Ele está tocando em pessoas aí nessa manhã. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar, se Ele está aí dentro. Oh, Espírito, toca, Espírito Santo. Toca. Essa decisão equivocada que você quer tomar. Espírito Santo de Deus, Ele quer te livrar desse laço. Ele quer cortar esse laço contra a sua vida, no seu casamento. Oh, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Glorificai a Deus o vosso corpo. Porque você e eu, nós somos comprados por um alto preço, preço de sangue. Ninguém teria coragem de pagar o preço por você, derramando o seu sangue. Ele foi o único, Ele é o único que ama você incondicionalmente. Agora, o que nós estamos fazendo com esse amor? Passando os dias na terra. Chove, tá bom. Faz sol, tá bom. Ganhei dinheiro, tá bom. Estou trabalhando, tá bom. Isso aí você vai viver somente durante 60, 70 ou 80. O restante vai ser enfado e canseira. Só que a vida que está dentro de você vai voltar para Deus que o deu. Vai voltar. Vai voltar, irmãos. Essa unção faz a diferença nas nossas vidas. Junto com isso, nós temos a unção do Espírito Santo de Deus, operando, agindo, atuando nas nossas vidas. Eu tenho dito aqui, você acha que eu estou aqui diante dessa igreja porque simplesmente me deu prazer de abrir uma igreja? Não, irmão. Eu tinha muito mais outras opções. Mas eu entendo pelo Espírito que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É essa que eu quero, é essa que me interessa. Imagine, irmãos, Deus está dizendo aqui na terra para nós que Ele escolheu um homem segundo o seu coração. Deus não mudou. Quem vai para o céu, guarda isso que eu estou dizendo para você, quem vai para o céu é aquele que tem um coração que agrada a Deus. A Bíblia está mostrando que Deus fez isso na terra. Pare e pensa, reflita comigo. Para que Deus vai levar uma pessoa para o céu se o coração dessa pessoa não obedece a Deus aqui na terra? Vai fazer o que no céu? O que? O tempo que se chama hoje, a hora que se diz agora, é o tempo da gente não endurecer o nosso coração, como o seu povo endureceu ali em Meribá. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer quebrantar corações aqui nessa manhã. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar seu cativeiro. Quando você entende isso, você muda a sua ideia. Onde você vai, o Espírito Santo vai com você. A unção do Espírito Santo opera na nossa vida. E o que é a unção? A unção é o próprio Espírito de Deus. Todo ensinamento que você ouve a respeito do Espírito Santo é um ensinamento acerca da unção. Logo que Davi recebe a unção também gera problemas. A unção também gera dificuldades. Porque um dos primeiros problemas que Davi teve, depois que recebeu a unção, foi a espada de Saul no seu pescoço.
por causa do ciúme de Saul. Saul tinha ciúme de Davi. E depois ele tem que encarar Golias, o filisteu. A unção te proporciona, mesmo diante desses desafios, você tem a escolha que Deus tem para você. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Existia 3 pessoas que era muito significativa para os hebreus, para os judeus. O primeiro seria Abraão, o pai da nação. O segundo seria Moisés, o libertador da nação. E o terceiro, Davi. Davi venceu todas as batalhas, todas as guerras para o povo de Israel. E depois passou o reinado para o seu filho Salomão. A sua vitória está na unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Busque isso, deseje isso. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. A primeira unção ele recebe dentro da sua casa. Quando você tem unção, é dentro da sua casa que você é honrado. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher um rei, o pai dele passou todos os seus irmãos. E Deus disse: não é nenhum desses. E o profeta disse: tem mais algum varão nessa casa? E o pai de Davi disse: tem um jovem que está cuidando das ovelhas, mas o profeta disse: ninguém come nessa casa, ninguém senta nessa mesa, até que esse jovem chegue até aqui. Ninguém vai tirar aquilo que Deus preparou para você. Ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você. A unção que Deus tem para você, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. É para um propósito, é para um desígnio. A unção faz toda a diferença. Quando as pessoas comentavam a respeito de Jesus, ele se referia a Jesus como filho de José, o carpinteiro. Mas todos aqueles que chegavam até Jesus eram curados. Eu não sei qual a cura que você precisa, mas o filho de Davi está aqui nessa manhã. A unção faz toda a diferença. A unção quebra o jugo. Tem jugo sobre a sua vida que só a unção pode remover. Eu quero orar agora. Eu quero orar para aqueles que desejam viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Me derramar do ser que te Você tem tido dificuldades. Você tem questões na sua vida que você não vê resposta. Mas essa resposta vai vir através da unção do Espírito Santo de Deus. Condicionada aos diagnósticos do homem, mas do tempo que Deus preparou para a senhora sobre essa terra. Alega o teu coração, alega o teu coração, alega o teu coração. Klaus, pega o óleo aí, rapidinho. O Espírito Santo de Deus já está tocando na senhora nessa manhã. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero pedir os obreiros para me ajudar aqui. Unge essa senhora aqui. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar,
dizer te preciso, Os obreiros me ajudam. me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vai, toca agora, Pai. Toca na vida dessa mulher. Ela veio aqui nesta manhã, recebendo o Senhor. Oh, Espírito Santo. Quero chamar os pastores, obreiros, pessoal. Aqui, ó. Ajuda nós, por favor. Vem orar com as pessoas. Diante de ti, Aleluia. meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras, veste ao Senhor e dizes palavras de amor. Ah, Senhor, ministra uma unção, a unção, a unção, a unção, a unção que quebra todo jugo, Senhor. Oh, na caixa, recebe mais. Recebe, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, libera, 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 Deus. Oh, a unção que faça toda a diferença. Vai, seja cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Cheia, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Seja o teu mover sobre a vida, Senhor, do teu povo neste lugar. Vai, libera, libera mais, Senhor. Mais, Senhor. Flui, Senhor. Flui, Espírito Santo. Flua, Espírito de Deus. Vai, Senhor. Em nome de Jesus, a unção que faz toda a diferença, Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder é teu, a virtude é tua, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, unção de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És famoso, Só a igreja declare: me derramar, dizer que te amo. Aumente o volume da sua voz. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te
preciso